Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje vai conversar com a Manuela Curti, ela que preside a maior empresa da América Latina de purificadores de água, a Europa, e tem também uma história muito bacana aí nessa sua caminhada empresarial, não é isso mesmo, Manuela? É isso, Edu. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. Não, é muito bacana ter pessoas que têm uma história inspiradora como a sua, no momento aí onde um país vem saindo, pelo menos aparentemente, de uma crise, né? E eu lembro que no meio da crise eu falava para as pessoas o seguinte: os momentos onde as pessoas ganham mais dinheiro, alçam posições mais relevantes e vencedoras são nos momentos pós-crise. Os grandes impérios do mundo foram criados em momentos pós-crise. E eu tenho certeza que a gente vai viver um momento pós-crise. Aí todo mundo fala, mas como é que você pode ter tanta certeza? Eu falei assim, porque a gente está numa crise, depois da crise vem um pós-crise. Então uma hora vem, né? E aí é bacana nessa hora a gente conversar com pessoas que têm histórias assim inspiradoras como a sua. Você assumiu essa sua empresa com 20 e poucos anos, não é isso? 26 anos. Como é que foi isso? O que aconteceu para tão cedo assim você assumir uma responsabilidade tão grande? Então, foi um baita susto, né? Na verdade, a empresa foi fundada pelo meu pai com um sócio. E meu pai era um grande homem, super inspirador, a pessoa mais incrível que eu já conheci. E ele contraiu câncer em 99, eu tinha 15 anos. E ele dizia assim, eu sou muito democrático, todos os meus filhos podem fazer o que quiserem desde que trabalhem na empresa. Né? Então, a gente ia crescendo e ele ia de alguma forma direcionando a gente para trabalhar na empresa. Eu tinha um irmão então mais velho que estava trabalhando lá desde os 13 anos e era a pessoa que ia sucedê-lo. Esse meu irmão veio a falecer em 2009, então dia 27 de dezembro meu irmão foi assassinado. E meu pai, que vinha com câncer... E ele vinha sendo preparado para assumir a empresa? Para assumir a empresa. Então, aos 29 anos, esse meu irmão foi assassinado. E meu pai, 6 meses depois, veio a falecer. Estava com câncer, entrou num quadro de depressão e veio a falecer. Eu sou advogada de formação. Você tem cara de advogada, sabia? Você é o primeiro que me diz isso. É verdade. Talvez porque você se pareça com uma advogada amiga minha, mas... pode ser. Achei que tinha cara de advogada. Então, e aí eu sou formada em Direito, tirei OAB, cheguei a trabalhar como advogada por um ano, tinha um escritório de advocacia pequenininho, meu pai foi meu primeiro cliente, e enfim, isso tudo tendo acontecido, eu optei então sair do escritório e de alguma forma dar um apoio nessa transição, né? Então, já não é simples, né, as organizações passarem por momentos de transição, né, de gestão, quando estão estruturadas, né, imagina só uma desse tipo numa empresa familiar que não estava esperando, né, então, de fato foi um baque para todo mundo, foi um baque para a família, isso reverberou muito dentro da organização e aí eu assumi a empresa formalmente como diretora-geral, depois de uma conversa entre sócios, em março de 2011. E estou como diretora-geral desde então. Que bacana. E você tem um cargo numa empresa que tem uma marca super famosa, super conhecida, mas que tem um desafio muito grande. Eu lembro quando a gente comprou o primeiro filtro Europa, faz muito tempo. Se eu te falar que deve fazer mais de 20 anos, quase 30 anos, eu talvez não esteja mentindo. Foi um dos primeiros, tem 33 anos a marca. Tá vendo? Acho que tem uns 30 anos que eu comprei. Na Urca, quando eu morava no Rio de Janeiro com os meus pais. E era mó barato, o negócio era super moderno, não sei o quê. E até hoje a Europa tem essa reputação de ser muito inovadora. Como é que você consegue, durante 30 anos, se manter como inovador se o que você faz é ter um aparelho que se aperta e sai água limpa? Que é a mesma coisa que acontecia 30 anos atrás. Mas vocês continuam sendo inovador. Aonde encontrar maneiras de inovar no mercado cujo outcome, assim, o output desse negócio é tão simples? Sim. Então, lá atrás, quando a gente nasceu, a gente inaugurou um mercado, né? Um setor inteiro. A gente começou a falar de purificação de água num momento que todo mundo falava de filtro, né? E existe uma diferença, eu sempre falo, né? Que a diferença de um filtro... já essa diferença? Porque eu não sei a diferença. É muito simples, mas assim, a diferença de um filtro e de um purificador é que o filtro, ele é uma barreira física, né? Então, uma meia é um filtro, né? Qualquer coisa que faça tratamento físico da água.
A partir do momento que você começa a ter um olhar de tratamento químico, bacteriológico, enfim, um tratamento mais refinado, mais cuidadoso, você tem um purificador. Então, em 84, quando a gente começou a falar de purificação de água, de ter um cuidado diferente com a água, de ser o primeiro no mercado no ponto de uso, diretamente ligado na parede, que fazia a retrolavagem, que a gente chama, ele se autolimpava, né? Então, isso era uma coisa incrível, né? Isso foi muito inovador. O nosso desafio hoje, ele não é só um desafio tecnológico, né? É lógico que o que dá o drive para o desafio do que a gente põe no mercado tem muito a ver com os desafios da água, né? E hoje os problemas da água são reflexos de comportamentos humanos, né? Então, a gente tem um olhar muito focado para tratamento de água, então a gente não é uma empresa de eletrodoméstico, de small appliances, né? A gente tem um cuidado com a água muito grande. E o que a gente busca é ter sempre a maior eficiência, né, de tratamento do mercado, a maior autonomia, né, que a gente chama. Então, a vida útil do aparelho. A vida útil ali, do elemento filtrante ser a maior possível. Isso tudo também tem a ver com você ter um menor desperdício, descarte, né, do elemento filtrante depois. Então, é uma preocupação que vai além da própria só da tecnologia de tratamento. Tem dois negócios que eu acho que vão assim cada vez dar mais certo e as empresas vão cada vez ganhar mais dinheiro. Um deles é o seguro de vida, porque a empresa de seguro de vida faz um cálculo que você vai viver até X anos. Só que ela faz esse cálculo com a realidade de hoje, né? Sim. E o ser humano está encontrando milhões de curas, tá? Ele sempre se supera também arranjando um monte de jeito de matar as pessoas com pobreza, com um monte de coisa que ele inventa. Mas eu acho que o ser humano vai viver cada vez mais. Então isso é um negócio que eu acho que vai ser cada vez melhor. E o segundo é essa posse ou essa transformação da água ruim em água boa, digamos assim, em água potável. E você está nesse ramo assim. Então é um ramo que eu acho assim ultra promissor como negócio. Aonde está assim os breakthroughs que esse mercado vai passar? Por exemplo, dessalinização de água. Qual que é a própria água da sua casa que você, sei lá, usa no banheiro, ela vai voltar e você vai poder beber? Onde é que está, assim, o elemento disruptivo disso, se você tivesse que chutar? Cada país tem o seu desafio em relação à água. Perfeito. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, Israel, eles têm uma questão muito séria ligada a acesso, né, a disponibilidade do recurso. Então, vamos pensar em dessalinização, vamos pensar... No Brasil, a gente tem 16% dos recursos hídricos do mundo, né, doces, estão no Brasil, né? A gente tem uma riqueza absurda em termos de biodiversidade, enfim, e tudo que afeta o ciclo da água também. Os nossos desafios são outros. Mas quando você falou de dessalinização, desculpa te interromper, Imagina. Mas já é uma realidade hoje, assim, que o cara tem em casa um dessalinizador? Em casa, não. Em casa, não. Eu acho, então, a tecnologia de dessalinização já existe. Isso. Eu acho que o que vai ao longo do tempo acontecer é que algumas dessas tecnologias que hoje são caras, elas vão sendo democratizadas de acordo também com a necessidade, com a demanda e com a escala que isso ganha, enfim. Então, mas eu acho que existe uma tendência até de... Vamos pegar o Brasil, né? O Brasil tem uma questão seríssima de infraestrutura num contexto geral, tá? Quando a gente pensa em saneamento básico, quando a gente pensa em infraestrutura mesmo de toda a parte de canos, né, hidráulica, né, da cidade, que é a responsabilidade das prefeituras e tal, isso é um problema, assim, com certeza. Né? E a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros hoje que ainda vivem sem nenhum tipo de saneamento básico, né? Então, hoje uma das maiores causas de morte no mundo inteiro são doenças relacionadas à água, ou falta de água, ou doenças relacionadas à água, à contaminação da água. A estimativa é que morrem aí por dia um pouco mais de 35 mil pessoas, né, de questões relacionadas à água. Isso é muita coisa. Então, assim, eu acho que existe uma tendência na minha cabeça, tá? Isso aí é uma viagem, tá? Mas eu acho que existe uma tendência, por conta desse cenário, de haver uma forma... A gente vai precisar, como humanidade, mudar os nossos hábitos. Tá? Já estamos, né, a caminho disso. Então, essa talvez onda... mais rápido do que a gente está. Então, assim...
essa onda de veganismo, de vegetarianismo, de mudança com relação ao consumo consciente. Diz uma pessoa que fala do mundo vegano, parece que tem mais de 5 milhões de brasileiros que já são veganos. Sim. Eu não tinha ideia disso. Não, e a curva, ela está sendo muito rápida. E isso, assim, tem a ver com convicções pessoais e tem a ver também com necessidades coletivas, isso. Enfim. Então, eu acho que vai haver uma aceleração disso, que a gente não consegue prever em que ordem isso vai acontecer, mas, na minha opinião, isso vai acontecer até de forma bastante rápida. Em relação à água, ou muda, né? A cultura que a gente tem em relação à água. Para você ver, aqui em São Paulo, a gente teve o problema aqui da seca faz quantos anos? 3 anos? Todo mundo, toma banho dentro do balde, usa para dar descarga, não sei o quê. E hoje? É isso mesmo. Quem é que está fazendo isso? Quem é que fez alguma coisa que mudasse de fato a sua relação com a água e se sustentou ao longo do tempo, né? Então, a gente tem, sei lá, cerca de 7% dos recursos hídricos do Brasil aqui na região sudeste, a gente tem uma concentração de mais de 40% da população. Então, e ao contrário lá na região norte, né? Verdade, totalmente ao contrário. A conta tem que fechar nos 100%, né? Então, a distribuição não é homogênea, né? Sim. Então, a gente tem um desafio muito grande. O meu pensamento, ele vai muito no sentido de que talvez a gente tenha que pensar o formato dessa distribuição do recurso. E a cultura, para mudar a cultura em relação a alguma coisa, antes de mudar, você precisa tomar consciência sobre aquilo, né? Então, eu penso que esses 3 pilares, quando a gente pensa em acesso à água, tratamento de água e reuso de água, para mim, esses 3 pilares são chaves, né? Interligados, para a gente ter uma nova forma de usar a água, por exemplo, residencial. E lá na Europa, vocês têm essa preocupação também em não só vender o produto que vocês têm, mas de levar esse tipo de conscientização para as pessoas, essa nova relação com esse recurso finito que a gente tem, não? Sim, a gente sempre teve uma venda, embora muita gente fale, pô, vendedor da Europa é chato pra caramba, que fica me falando... Em todos os lugares tem de tudo, né? Mas assim, a nossa venda ela é muito consultiva no sentido de ser educativa mesmo, de ser de conscientizar a pessoa sobre o que ela está comprando ali, por que ela está comprando aquilo e por que é legal comprar aquilo que ela está comprando, né? Então assim, eu entendo que o purificador ele é um produto super sustentável, tipo per se, assim, sabe, na sua natureza, né? Então é muito mais sustentável tomar água mineral. Mas sua pergunta não foi essa, a pergunta foi outra. A gente começou um movimento mais forte em relação a isso, a trazer essa conscientização, desde que eu assumi a empresa, então a gente começou esse trabalho de reposicionamento de marca. A minha preocupação era fazer um movimento consistente de dentro para fora. Eu não queria nunca que um colaborador meu assistisse uma propaganda em qualquer lugar que fosse, ou visse na internet qualquer coisa e falasse, isso não existe. Mentira, a gente não é assim. Não é, isso é uma balela, isso não existe. Então, essa preocupação, às vezes, faz com que a gente dê alguns passos para trás, né, para dar vários para frente depois, de uma forma bastante coerente também. Então, a gente começou a fazer, sim, campanhas internas com relação a como que a gente muda a nossa relação com a água, como é que a gente muda a nossa relação com o mundo, como que a gente toma consciência de si e de que tudo que a gente faz surte efeito fora. Surte efeito, por menor que seja. E aí a gente começou a trabalhar também com o canal de venda e agora a gente começa a fazer algumas ações com o consumidor em relação a isso. Mas tem muita coisa para fazer, isso nunca vai acabar, né? E a crise, pegou a empresa ou não? Como é que foi passar por esse momento de crise e como é que está sendo essa retomada? Eu acho que a crise, de alguma forma, ela traz boas mensagens. Ela mostra pra gente que tem coisa que a gente faz que a gente não precisaria fazer. Ela dá uns wake-up calls pra gente, tipo, putz, que a gente não veria se ela não existisse, né? Então, esse é o olhar que a gente tem trabalhado muito, né, ao longo desse processo. Teve um impacto, sim, né, porque assim, a gente tem muita loja, então se você tem uma redução de fluxo, né, a gente fica em galeria comercial do supermercado, enfim, então se você tem uma queda, então proporcionalmente você tem uma queda também de venda. Só que isso fez com que a gente a gente abriu outros canais, né? Então, nessa minha jornada aí, a ideia é como que a gente enxerga outras formas de chegar no consumidor final, de modo que a gente não mate as antigas, entendeu? Então, como que a gente coopera? Acho uma forma de cooperação entre esses canais para que todo mundo possa ganhar junto.
Então a gente inaugurou nosso e-commerce no início do ano passado, que é uma curva ascendente maravilhosa. É muito legal, porque a gente consegue chegar em alguns lugares, assim, nossa marca é tão forte que a gente chega em lugares no Brasil que eu falo, gente, como pode, sabe? Que muito legal. A gente começou a entrar em alguns varejos. A gente lançou um produto para pet, né? Então, vendo um pouco essa mudança de comportamento também das famílias brasileiras, a gente vê vários jovens aí que optam por ter, né, cachorro em casa e tal. Pô, como que a gente facilita a vida do cachorro para beber água? Então, a gente fez um produto legal para cachorro também, que está vendendo super bem. Você tem? O pet? É. Bacana. Tá gostando? Tô gostando. Então tá bom. Então é isso, você vai achando alternativas. Eu acho que a crise ela tem esse viés muito bom. Agora, tudo na vida é olhar, né? A gente precisa escolher como que a gente quer olhar as coisas, né? Se você ficar se lamentando... Do copo meio cheio, meio vazio, de água purificada pela Europa. Obrigado aí pela presença no programa, Manuela. Muito sucesso e parabéns principalmente por essa sua história aí de superação e de vitória, né? Porque você tem muita vitória aí para poder contar e poder ficar orgulhosa. Imagina, obrigada, foi uma honra. Beleza. Espero ter contribuído aí. Valeu.